Graça e paz, irmãos. Graça e paz, abençoados do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a glória é toda para o Senhor, e Ele não será tirado dessas regiões celestiais. Não, Ele não será tirado dessas regiões celestiais, graça sobre graça, Macedo. Aqui é uma região celestial. O MGA, o Ministério Graça e Apostolado, é uma região celestial, onde muitos se juntam para louvar, para cantar, não é? Para os membros do corpo de Cristo se alegrarem. Abençoados, Jesus Cristo, ele disse, passou um dia na terra e ele disse: onde há um, dois ou três, ali eu estou. Não devemos, abençoados, abafar o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor hoje, quando eu estava lavando uma louça: não abafe o Espírito Santo. Eu posso ler os livros do apóstolo Marcos Gomes, eu posso estar debaixo do apostolado de Paulo, eu posso estar debaixo do apostolado de Marcos Gomes, que imita o apóstolo Paulo. Assim nós também imitamos ao apóstolo Paulo, amém, abençoados? Então, estamos no ministério do apóstolo Paulo, dado pelo Espírito Santo, mas não podemos abafar o Espírito Santo. Nós mesmos somos ensinados a isso. Glória a Deus, abençoado, que eu fui tirada do sistema religioso para estar em graça, para estar com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus, abençoado, por essa tamanha manifestação do Espírito Santo para com a minha vida. O Espírito Santo me disse: não abafeis o Espírito Santo. Aprendemos no MGA com o homem de Deus muitas coisas. Eu sou grato ao ministério, eu sou grato ao apóstolo Marcos Gomes, mestre dos gentios, abençoados. Mas eu sou grata mais ainda pelo Espírito Santo, que me ensina todas as coisas. Ele me conduziu até o MGA, ele me conduziu até este profeta. Então, a minha gratidão, abençoada a Deus em primeiro lugar, a minha gratidão ao Ministério MGA, a minha gratidão aos santos que lá estão, porque eu aprendo muito lá. A minha gratidão, abençoado, por vocês estarem aqui neste canal, compartilhar, dar um like, dar um joinha para que eu cresça. Eu quero crescer, abençoado, e que eu cresça segundo a vontade de Deus, abençoado. Eu tenho um foco, eu tenho um chamado, eu tenho o Espírito Santo que me leva a falar a sua palavra, não é? Então, esta é a palavra: não abafeis o Espírito Santo que está em você, abençoado. Você pode ouvir o ministro, você pode estar dentro da igreja, você pode estar ouvindo o irmão, mas não abafeis o Espírito. Você tem que ouvir a voz do Senhor, não é? Jesus, o pão vivo que cai do céu. Então, o pão vivo que cai do céu é a palavra. De graça dai, porque de graça você está recebendo. Então, eu dou de graça, porque o pão vivo acabou de cair para mim. É o que eu vim fazer aqui, abençoado. Então, eu não posso olhar, abençoado, se eu estou com 1000 visualizações, se eu estou com 30, se eu estou com 20. Eu não posso olhar, abençoado, se eu estou com 2 ovelhas, com 3 ovelhas, com 4 ovelhas. Então, o Senhor, ele enriquece e o Senhor empobrece. Então, o Senhor enriquece nós. Quando nós, abençoados, olhamos por vista, nós caímos. Então, por isso diz a palavra do Senhor, nós temos que olhar pela fé, não é? É pela fé, abençoado, que as coisas acontecem. Então, se eu olhar por vista que eu estou com 2 ou 3 ovelhas, eu não vou ministrar e eu não vou falar, então
nada vai acontecer, abençoado. Então, um dia o Espírito Santo, ele me disse, não é? A igreja de Cristo, abençoados, é nós. Tudo bem, o Espírito Santo está em nós e nós somos santuários de Deus. Por isso mesmo que não podemos abafar o Espírito Santo. Não podemos fazer do Senhor uma caixinha, não é? Então, o Senhor, ele está aqui. Aqui, você. E o Senhor está dentro de você, no seu espírito. E aí você fecha e deixa ele lá, não é? É a tampinha da minha garrafa, abençoado, ó. Tava tomando um chá aqui. E aí, o abençoado, a tampinha da garrafa, ó, tá vendo? Aí o Espírito Santo ajeita tudo para nós, não é? Então, abençoado, a gente não pode colocar o Senhor numa caixinha e tampar ele. Ah, eu sou o corpo, não é? Ele está dentro de mim e eu fecho ele e ele fala e eu não abro. Então, eu estou abafando o Espírito Santo. Eu fechei ele, tranquei ele aí dentro. Eu sei que ele está em mim e só isso, abençoado. Não abafe o Espírito Santo. Tira ele, abençoado. Tira ele, não é? De dentro da caixinha. E deixa ele fluir. Deixa ele se manifestar em você, abençoado. Deixa ele se manifestar. Não abafe a voz. Os filhos de Deus estão ouvindo muita voz. E aí, abençoados, estão confundidos. Eu já confessei, abençoados, que eu quero ser uma ministra em graça. Eu já confessei ao Senhor o desejo do meu coração e eu coloquei a mão no arado. E eu vou prosseguir para a perfeição. Porque a uns Deus colocou na igreja, a uns Deus deu dons. E eu não posso abençoar, olhar por vista, senão eu vou cair. Ah, mas aquela igreja ali tem tantas ovelhas, tantas... Eu não posso deixar a minha carne falar, porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, abençoados. Eu fui tirada do sistema religioso, eu fui colocada em um ministério em graça, para levar a graça, para levar o apostolado, para levar o mestre dos gentios, para levar a palavra do Espírito Santo, para levar o ministério do apóstolo Paulo, para levar o Espírito Santo abençoado, que está em tudo e em todos os seus filhos. Não abafe o Espírito Santo. E eis-me aqui, abençoado. Então, eu aprendo muito quando eu entro nas pregações do Ministério Graça e Apostolado, nas playlists, eu aprendo muito quando eu leio o livro, não é? Mas, com tudo isso, abençoado, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E eu ouço. E o que eu ouço, isso mesmo vou trazer para vocês. Tá bom, abençoado? Graça e paz para vocês. Muito obrigada por vocês entrarem no canal, compartilhar. Muito obrigada, abençoados. Muito obrigada. Dá um like, porque o YouTube, ele entende com um like, com um compartilhamento que os filhos estão gostando. E aí ele nos coloca lá no meio, né, de alguns que estão mais à frente aí, não é? E aí a gente vai trabalhando assim. Então, um rega, né? E Deus dá o crescimento, né? Então, é esta palavra. Vão regando aí, abençoado, não é? Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento, tá bom, abençoados? Então, o Senhor deu aí vocês, não é? Para que eu pastorei vocês. E eu tô muito grata a Deus por isso. Eu tô muito contente, abençoado. Pensa, abençoado, se é uma coisa dada por Deus. Não importa, abençoado, se é uma, duas, três ovelhas, ou se é
4. Deus deu para você cuidar, para você apacentar. Eu darei pastores segundo o meu coração. Diz a palavra do Senhor. Eu darei pastores segundo o meu coração. Eu vou ministrar abençoado. Espírito Santo de Deus que está em mim, me ajuda, Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Me ajuda a levar o seu ministério, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu não quero ministrar na carne, eu quero ministrar no poder do Espírito Santo. Como eu venho vendo muitos ministrar no poder do Espírito Santo, eu também quero. Eu quero essa porção, ministrar a tua palavra no teu poder. Este é o meu desejo. E diante dos irmãos eu confesso, eu falo, este é o meu desejo, Espírito Santo que está em mim. Este é o meu desejo de ministrar a sua palavra e não deixar o Senhor em uma caixinha e não trazer o Senhor manifesto em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Revele a sua graça a eles. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Envia anjos, Pai, no caminho dos meus filhos. Cuida deles, pois o Senhor é o Pai que também está habitando neles. Cuida da minha filha. Cuida do meu filho. O Senhor é o Pai do Espírito, do nosso Espírito. E essa palavra é maravilhosa. Envia os anjos para guardar e proteger, que nenhum mal aconteça a eles, Pai. Livra eles de toda contenda. Livra eles, Pai, de tudo que possa acontecer, não é? A gente está vendo tanta coisa, tanto mal na terra hoje, mas os olhos do Senhor estão sobre todos. O Senhor vê tudo, o Senhor vê todos, o Senhor livra. Então, essa é a minha oração. Eu sempre faço oração para os que estão de fora, mas também devemos fazer a oração para os que estão dentro da minha casa. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor cuide da minha família, da minha parentela. Traga a cura, Pai, para o meu irmão. Traga a cura, Pai, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão com uma enfermidade. O Senhor é Deus poderoso para fazer tudo e todas as coisas. O Senhor é Deus poderoso para fazer tudo e todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos. A resposta está com o Senhor. Sara, cura a enfermidade do meu irmão. O Senhor sabe de quem que eu estou falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz saúde para ele, Pai. Traz saúde para todos aqueles da minha família. A minha parentela, estou falando da minha parentela. Não estou falando dos meus amigos, estou falando da minha parentela. Traga saúde no corpo físico de toda a minha parentela. Traz saúde, Pai, para aquele que está doente. Temos enfermidades no nosso corpo carnal, mas o Senhor sara as feridas. O Senhor sara as chagas. O Senhor coloca e o Senhor sara. O Senhor tira, o Senhor põe. O Senhor sobe, o Senhor desce. E o Senhor envia os teus anjos para ministrarem em nosso favor. Ah, o Senhor é Deus poderoso para fazer todas as coisas. Ah, o Senhor é maravilhoso. Deus de glória, Deus de poder. O Senhor coloca, o Senhor tira. Eu vi isso na minha vida, Pai. O Senhor me colocou e o Senhor me tirou. E o Senhor me colocou de novo e eu te agradeço. O Senhor me colocou, o Senhor me tirou e o Senhor me colocou novamente. E eu estou muito feliz por isso. Eu te agradeço, Pai, por ter me enviado anjos em meu favor.
Eu te agradeço, Pai, por o Senhor enviar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu digo, muito obrigada. Graças eu te dou, em tudo eu te dou graças. Amém. Vamos à palavra abençoada. A palavra que caiu do céu. Lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Posso começar aqui, posso começar no Efésios, né? Que foi a palavra que o Espírito Santo trouxe. 1 Coríntios 14, 10. Por exemplo, Paulo falou, 1 Coríntios 14, versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Há muitas vozes no mundo abençoado. Nossa, as pessoas falam, né? Falam coisas, então você precisa ter discernimento da voz do Senhor. A voz do Senhor é a palavra dele. Se não for a palavra dele, é uma voz estranha, sem significado. Amém? Sem significado. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Então eu vou anunciar aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou anunciar, abençoado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu estar junto com o meu irmão, né? Conversando, brincando, num churrasco, num aniversário. Outra coisa é a palavra do Senhor. Eu preciso anunciar o que Ele me disse. Outra coisa é a graça revelada. Então, 1 Coríntios 15, verso 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo dizendo que trabalhou mais do que os outros ministros. Foi Paulo que disse. Se ele disse, é um homem de Deus, eu creio. Ele disse que trabalhou. Então eu quero também trabalhar, abençoado. Eu quero trabalhar para o Senhor, dar frutos para Deus, semear na terra dele, pegar os frutos e dar a Ele, e dar o melhor para Ele. Porque antes de tudo e de todos, abençoados, a gente tem que fazer para o Senhor. E depois eu ministro para mim mesma a palavra. Porque se nós pararmos, abençoados, ou ficar mais ou menos, não é? Então, a gente tem que ser quente na palavra. Não pode sair da brasa, senão, né? Então, abençoados, não podemos ser frio, é quando você se distancia do Senhor. Ser morno é quando você ora tá lá e ora tá cá. Não, a gente devemos estar sempre quente, debaixo das asas do Senhor, não é? Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, abençoado. Então, no momento de uma angústia, de uma tristeza, de um fato, de uma doença, não corre para as coisas do mundo, corre para o Senhor, que Ele vai te fortalecer. Eu vi o irmão doente, então o irmão ali está sem saúde por causa disso e disso, então eu corro amanhã, já começo uma dieta, ou eu já começo uma academia. Não confie em cavalos, abençoados. Confie em Deus.
Não corra para as coisas da terra. Posso fazer isso? Não, Maria. Eu não disse isso, que você não deve cuidar da sua saúde. Mas eu disse que em primeiro lugar tem que ser o Senhor. A palavra dele é que vai te sustentar. Então os filhos de Deus têm medo de morrer, não é? Ele vê o irmão com uma doença, o irmão, ele corre já para algo da terra. Nossa, né? Deixa eu fazer isso aqui também, senão, olha lá, o irmão ficou doente, entupiu uma veia lá, o irmão foi atropelado lá, o irmão, deixa eu também cuidar da minha saúde. Então a primeira coisa que ele faz, ele começa a ficar com medo, ele tem medo de morrer. Paulo diz, não é? O morrer é lucro. Estar com Cristo é bem melhor, mas o meu desejo é estar aqui com o Senhor. Enquanto eu viver na carne, então o meu desejo é estar aqui com o Senhor, ministrando a palavra dele. Corra, mas corra abençoado com a palavra. Corra, mas corra para o Senhor. 1 Coríntios, corra para a palavra dele, pois é ela que vai te sustentar. O pão vivo que cai do céu é o nosso sustento. 1 Coríntios 15, verso 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Graça de Deus revelada para mim não foi vã. Eu tenho um alvo e eu tenho um objetivo e eu tenho uma meta. E antes de tudo isso, antes de estar aqui com vocês, eu, abençoado, não posso deixar de ter a minha intimidade com o Senhor. Um momento de silêncio, um momento meu e dele, não posso deixar de louvar a Ele. Louve ao Senhor, abençoado. Por isso que aí no canal tem louvores, amém? Para você comprar um fone, compra um fone, abençoado. Deus fala isso direto comigo, porque hoje os filhos de Deus estão endividados. Eles não têm dinheiro para comprar um fone. Eu já ouvi tantas coisas, abençoadas, que aí eu não posso falar tanto, que aí começa a denunciar as ovelhas que conversam comigo, né? Então, compra um fone. Invista no reino de Deus. É como eu estou precisando comprar eu estou aqui com meu celular, né? Um pedestal aqui, não sei, né? Não sei como é que chama isso não, né? Um suporte para celular, mas eu quero um suporte melhor, que possa iluminar, não é? Então eu ainda vou comprar, que Deus é o Deus da prata e do ouro, não é? Abençoado. Então eu vou fazer isso, coisas da terra, não é? Mas a fé vem pelo ouvir, amém? Vamos lá para a palavra, abençoados, vamos lá para a palavra de hoje, não é? Efésios 4, tá no livro de Efésios, abençoados, tá no livro de Efésios, Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo quem? Deus? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, que é o meu caso. E outros para pastores e doutores, ou seja, mestres, não é? Apóstolo Marcos Gomes é o apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, ele é evangelista e ele é profeta. Amém, abençoados? Então, esse é um nível do homem de Deus a quem o Senhor me levou. A quem o Senhor me levou. Eu não fui, abençoado. Ele me levou. O Espírito Santo quando leva, é porque ele tem propósito. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Olha, tendo em vista, Efésios 4, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, abençoado, o corpo de Cristo não é mais
Era uma simbologia da lei, né? Então, quando Cristo falou com os seus discípulos, quando Jesus, né? Não é meu assunto não, mas o Espírito Santo está me lembrando, então eu preciso falar. Então, quando ele dava o pão, este é o meu corpo, não é? Então, o corpo hoje não é mais esse. O corpo hoje de Cristo é espiritual. Amém, abençoado? Então, é um corpo celestial, é um corpo espiritual, não é? Então, este é o meu corpo, não é? Então, fazer essa celebração, então, isso é antes de Cristo, isso é um ministério da circuncisão, antes de Cristo. Permaneçam no apostolado que vocês vão entender isso melhor, amém, abençoados? Então, o corpo hoje é espiritual, o corpo não é mais um pãozinho e um suquinho. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Veja que a igreja, Paulo chama a igreja de santos. Então, nós somos santos, por isso que, né, o apostolado diz, nós somos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estou aqui edificando, não é? Edificando a vida de vocês, abençoados, não é? Com esta palavra. 13. Vamos ler um versículo sem eu falar. Amém, abençoados? Para que a palavra do Senhor fique na sua mente. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Né? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Você não pode colocar a sua fé, abençoado, no pão e no suco. Você tem que colocar a sua fé em Cristo. O que Ele fez, que Ele te santificou. Não mais com suco e com pão, que isso é uma simbologia da lei. Eu estou fazendo um estudo, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. E em Cristo Ele consumou, não é? Essa simbologia da lei, em Cristo Ele consumou todas as coisas. Até que todos, então, até Paulo diz, né? Efésios 4, versículo 13. Até que todos ainda não chegaram à unidade da fé. Não chegaram. Porque se apoiam em muitas vozes. Então eu preciso me santificar todo mês, uma vez por mês. Você já é santificado em Cristo. Agora a sua comunhão tem que ser todos os dias com Cristo, porque o Espírito Santo está em você. A sua comunhão com Ele tem que ser todos os dias. Meia hora, 1 hora, 5 minutos, 10 minutos. Não importa, abençoado. Você não pode esperar uma vez por mês para você ter comunhão com Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo. Foi Ele ter consumado todas as coisas, feito tudo por nós. Tudo está consumado. João 19, verso 28, 29, 30, está ali a mudança da aliança. Sei que tem muitas perguntas, abençoadas, que vocês ainda não entendem, mas aguarde no apostolado. Maria, mas ali, tudo antes de Cristo é circuncisão. Tudo antes de Cristo, abençoados, ainda não estava consumado. Muitas simbologias. Mas Jesus fez, Romanos 7,4, nós somos de outro nessa manifestação. Efésios 4:14. Para que não sejamos meninos inconstantes levados ao redor, para que não sejamos meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro, quando fazem uma corrente ou uma campanha. Corrente, campanha, abençoado, por causa da inveja do outro. Eu quero, né? Eu não quero. Corrente e campanha, abençoado. Olha lá, para que não sejamos mais meninos, copo com água, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso não é doutrina, abençoado. Não há isso na igreja de Cristo espiritual. Doutrina para a igreja abençoada é que você é abençoada, é que você é salva, é que você é reconciliada, é que você é justificado, é que você é comprado por um bom preço, é que você é perfeito, é que você é inculpável. Isso é doutrina para a igreja. Mas você não pode vir com o seu cabelo cortado, você não pode vir com saia, você não pode vir com calça, você não pode vir com a sua barba grande. Que é isso? Isso não é doutrina para a igreja abençoada. Você não pode vir com essa roupa. A gente sabe, abençoado, que quando a gente vai para uma praia, a gente usa um tipo de roupa. E a gente sabe quando a gente vai para a igreja, vai com outro tipo de roupa. E a gente sabe quando a gente vai dar para um churrasco, quando a gente vai para um churrasco, a gente vai com outro tipo de roupa. As pessoas não precisam disso. Ser alimentada com esse tipo de doutrina, entre aspas, que não é doutrina para a igreja. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Engano do homem quando fala para você, abençoado, que você tem que fazer um jejum para ser santificado. Engano dos homens quando fala que você tem que fazer campanha e corrente para ser abençoado, ou para se livrar da inveja, ou para... Não existe isso, abençoado, dentro da igreja de Cristo. Paulo não colocou isso dentro da igreja de Cristo. Quem colocou isso foi o homem. Induziu vocês ao erro. Induziu, abençoado. E aí são vozes, né? São muitas vozes que vocês estão ouvindo. E Deus não é um Deus de confusão. Induzem ao erro. Induzem vocês a fazer o erro. A fazer aquilo que Cristo não fez. Cristo não fez campanha. Cristo não ensinou isso ao apóstolo Paulo. Paulo vai lá e faz um jejum, né? Paulo vai lá e faz uma campanha com eles. Paulo vai lá e faz um sacrifício com eles lá, Paulo. Não. Eles induzem o Filho de Deus ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vocês têm que discernir a voz do Espírito Santo, abençoado. Vocês têm que discernir a voz do Espírito Santo falando. Vedes que se hoje ouvis a palavra do Senhor, não endureçais o coração de vocês. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, deixem de ser meninos, crendo que vocês fazendo tais coisas, abençoados, vocês serão edificados. Vocês serão salvos. Se vocês ficarem em campanhas, eu vou fazer campanha que eu preciso ser salvo. Eu vou fazer campanha que eu preciso ser abençoado. Eu vou... Onde você vai, abençoado?
sem a direção do Senhor. Onde é que você está indo? Qual o caminho que você está indo? Qual o caminho? Lendo livros históricos, lendo vida. Tá certo, abençoado? Devemos ver a vida dessas pessoas. Devemos ler para ter conhecimento sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Ruth, sobre a vida de Esther, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de tantos outros da Bíblia. Mas é a direção para nós. E a nossa vida, abençoada? É a nossa vida. E a nossa história com o Senhor? Eu não posso ficar só vendo a vida deles. Deus foi com eles, então também Deus tem que ser comigo, abençoado. Só que para Deus ser comigo, eu preciso estar junto com Ele. Junto, abençoado. Junto. É junto. Eu não posso, abençoado, estar o dia inteiro vendo receita de Ana Maria Braga, o dia inteiro vendo Patrícia Poeta dando notícia se o Faustão melhorou ou se não melhorou. Eu não posso, abençoar. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, vamos crescer na palavra. Chega, abençoados. É tempo de crescer. É tempo de deixar essas coisas. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. Não busque nos homens mortais o que só Deus tem para te revelar. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Não é? Cristo é o cabeça. A igreja somos nós. Nós somos santuário de Deus. Cristo está em nós. Cristo está em nós, novidade de vida. Cristo está em nós, abençoado. Ditando, falando. Aí você, né? Aí você fala que você vai precisar citar a palavra no seu dia a dia. Vão vir aflições no seu dia a dia. E você vai ter que ter a palavra em mente. Verso 16. Do qual todo o corpo, olha lá, do qual todo o corpo bem ajustado. Então, nós temos que ser um corpo bem ajustado, abençoado, porque o braço tem uma função, a orelha tem outra função, os olhos têm outra função, a boca tem outra função, a perna tem uma função, o pé tem uma função, cada função, cada um desses membros é espiritual, já está santificado e lavado, amém? Já está santificado, o corpo de Cristo é espiritual, já está santificado e lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, já estamos lavados e santificados. Do qual todo o corpo bem ajustado. Então, nós temos que estar bem ajustado. E ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, o braço não vive sem o antebraço. O antebraço não vive sem a mão não vive sem o dedo. A cabeça não vive sem o pescoço não vive sem a cabeça. Então, nós somos membros espirituais, porque Deus é Pai do nosso espírito. Logo, a palavra é espiritual. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte tem um dever, cada parte tem uma manifestação, cada parte faz uma coisa. Então, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, abençoados, esta foi a palavra, tá bom? Esta foi o pão vivo que caiu do céu para mim, eu vou terminar, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e entendimento dessa palavra. Graça e paz, abençoados.